O sol começava a nascer sobre a cidade, espalhando tons dourados pelas janelas altas e pelos telhados que ainda guardavam o frio da madrugada. Era uma manhã comum, mas, para Clara, cada dia comum carregava um peso e uma esperança, o peso de uma vida simples e a esperança de um sonho grande demais para caber dentro dela. Aos 22 anos, Clara já sabia o significado de lutar em silêncio. Morava com a mãe e 2 irmãos pequenos numa casa modesta, de paredes finas e chão gasto. Acordava cedo todos os dias para trabalhar na cantina de uma universidade. O ônibus que a levava até lá sempre vinha cheio, corpos amontoados, conversas cruzadas, olhares cansados. Mas Clara, mesmo espremida entre desconhecidos, olhava pela janela e via o que quase ninguém via: a beleza dos prédios, a harmonia das linhas, a arte escondida nas estruturas. Era impossível para ela passar pela faculdade sem sentir um nó na garganta. Ali estavam os sonhos que queria viver, mas que pareciam feitos para outros, ricos, bonitos, seguros. Ela passava pelo portão como quem passa pela vitrine de um mundo proibido, e todos os dias prometia a si mesma que voltaria, não como funcionária, como aluna, como arquiteta. Na cantina, Clara servia cafés, recolhia bandejas, limpava mesas. Fazia tudo com um sorriso tímido, mesmo quando as mãos doíam. Os estudantes a tratavam com simpatia distraída, como quem sorri para o vento. E ela não se ofendia, tinha aprendido que a gentileza verdadeira não precisa de plateia. No intervalo, quando a cantina esvaziava, Clara tirava de dentro da mochila um caderno surrado. Era ali que ela escondia seu tesouro: folhas cobertas de traços precisos, casas desenhadas com detalhes minuciosos, jardins suspensos, pontes de vidro, praças que pareciam respirar. Ela desenhava rápido, entre um pedido e outro, com a paixão de quem traduzia o mundo em linhas. Um dia, enquanto limpava uma mesa, um dos professores deixou cair um guardanapo. Ao se abaixar para pegar, Clara deixou escapar o caderno. O professor olhou os desenhos e ficou em silêncio por alguns segundos, um silêncio cheio de surpresa. "Você fez isso?" perguntou ele, quase num sussurro. Clara hesitou, sem saber se devia se envergonhar ou se orgulhar. "Sim, senhor. É só um passatempo." "Isso não é um passatempo." O homem folheou mais algumas páginas. "É talento." Ela apenas sorriu, meio constrangida, e recolheu o caderno de volta. O professor a observou enquanto ela voltava para o balcão. Um olhar curioso, respeitoso. Algo nele dizia que, se o mundo fosse justo, aquela menina já estaria no primeiro semestre de arquitetura. Naquela tarde, o vento soprava leve sobre a praça antiga do centro. As árvores projetavam sombras longas, e uma senhora de idade avançada lia um livro grosso, sentada num banco de madeira. O nome dela era Helena Duarte. Tinha 90 anos, mas a postura ainda elegante denunciava uma vida marcada por força e disciplina. Usava um lenço de seda claro e óculos de leitura pendurados na ponta do nariz. Enquanto lia, viu uma jovem atravessar a praça, passos apressados, mochila surrada, olhar cansado, mas cheio de vida. Helena observou a menina até que ela desaparecesse na esquina. Havia algo naquele rosto, talvez a expressão determinada, talvez a tristeza contida, que lhe despertou uma lembrança antiga. Ao chegar em casa, Helena caminhou até o ateliê que há anos permanecia intacto. Sobre a mesa, maquetes cobertas de poeira, pranchetas, papéis amarelados e plantas antigas. Nas paredes, quadros com assinaturas de engenheiros e arquitetos que haviam trabalhado com ela. E no centro, uma fotografia em preto e branco, uma jovem sorridente com um diploma nas mãos, ela mesma, 60 anos antes. Helena havia sido uma das primeiras mulheres a se formar em arquitetura no país. Construiu escolas, pontes, parques. Sonhou com cidades mais humanas, mais belas. Mas agora, o tempo havia levado quase tudo: os colegas, o marido, os amigos, os aplausos. Restava apenas o eco daquilo que fora. E naquela solidão silenciosa, o rosto da jovem da praça voltou à sua mente. No dia seguinte, Clara voltou a cruzar o caminho da velha senhora. Helena levantou o olhar do livro e, com voz calma, perguntou: "Por que caminha olhando tanto para o chão, menina?" Clara sorriu, surpresa com a pergunta. "Porque o chão é o que sobra quando a gente ainda não chegou a lugar nenhum." A resposta deixou Helena em silêncio por alguns segundos. Depois, ela fechou o livro, pensativa. "E qual é o lugar que você quer chegar?"
Quero ser arquiteta, Clara respondeu sem hesitar. Mas por enquanto só posso sonhar. Helena sorriu de leve. Às vezes, o sonho é o primeiro alicerce de qualquer construção. Clara riu, achando graça da frase, e despediu-se. Mas Helena ficou observando enquanto ela se afastava como quem acabara de ver algo muito precioso passar diante dos olhos. À noite, Clara desenhou até tarde. A lâmpada pendurada no teto piscava de vez em quando, e o som do rádio da mãe vinha da sala. No papel, ela esboçava uma casa simples, mas cheia de janelas e espaços abertos, uma casa que respira, pensou. Ao terminar, escreveu no rodapé: sonhar é gratuito, mas construir custa caro. Suspirou, guardou o caderno e apagou a luz. Nos dias seguintes, o encontro na praça tornou-se um hábito silencioso. Helena esperava com seu livro. Clara passava, sorria e acabava se sentando ao lado dela. Conversavam sobre o clima, sobre o barulho da cidade e, aos poucos, sobre a vida. Até que um dia, Helena perguntou: você desenha? Clara hesitou. Um pouco. Um pouco é o que os gênios dizem quando ainda não acreditam em si mesmos. Mostre-me. Clara abriu a mochila e entregou o caderno. Helena folheou devagar. Cada traço revelava mais do que talento revelava a alma. Os olhos da idosa se encheram de brilho. Você nasceu para isso. Clara sorriu, sem saber o que dizer. A senhora entende dessas coisas? Helena deu uma risadinha. Digamos que passei a vida construindo sonhos para outras pessoas. Então a senhora é a arquiteta? Completou Helena, com um leve orgulho na voz. Clara arregalou os olhos. Sério? Sim. E posso te dizer uma coisa, menina? Você me lembra o que é amar o que se faz. Helena fechou o caderno com cuidado, como quem segura algo frágil e precioso. O talento é um presente, mas o destino, às vezes, precisa de uma ajudinha. Clara riu, sem entender direito, e se despediu, mas Helena acompanhou com o olhar até que desaparecesse na esquina. No peito, sentiu algo que não sentia havia muito tempo: propósito. Naquela noite, sozinha em casa, Helena abriu uma caixa antiga e tirou de dentro um cartão de visitas, já desbotado pelo tempo. Fundação Helena Duarte Educação e Arquitetura Social. Ela passou o dedo sobre as letras e murmurou: talvez seja hora de abrir as portas de novo. Do lado de fora, o vento soprou pelas cortinas, e o luar invadiu o cômodo. Parecia o sinal de que uma nova história estava prestes a começar. O sol da manhã filtrava-se pelas árvores da praça, tingindo as folhas de dourado. Helena chegou mais cedo do que o costume. Tinha o rosto sereno, mas os olhos traziam a inquietude de quem tomou uma decisão importante. Trazia uma pasta nas mãos, daquelas de couro antigo, com uma fita amarrada. Dentro estavam papéis, anotações e uma ideia que reacendera depois de anos adormecida. Clara chegou pouco depois, com passos apressados e o mesmo sorriso tímido de sempre. O uniforme da cantina ainda cheirava a café fresco. A senhora chegou cedo hoje, disse, sentando-se ao lado da idosa. Helena virou-se para ela, com aquele olhar que atravessava camadas invisíveis. Clara, você acredita em destino? A jovem riu. Acredito mais em trabalho duro. O destino nunca lavou prato nem limpou mesa para mim. Helena sorriu, encantada com a firmeza da resposta. E é por isso que o destino vai te recompensar. Clara olhou para ela, curiosa, enquanto Helena abriu a pasta e retirou alguns documentos. Isso aqui, disse a idosa, estendendo o papel, é o regulamento de uma bolsa integral de estudos. Clara pegou o papel com cuidado. Bolsa? Sim, eu fundei uma instituição há muitos anos, para ajudar jovens com talento, mas sem recursos. Ela ficou parada por um tempo, confesso, mas eu quero reabrir, e quero que você seja a primeira beneficiada. Clara ficou em silêncio. Leu e releu as palavras impressas, mas nada fazia sentido. Eu? Perguntou, quase num sussurro. A senhora está brincando? Helena segurou-a mão dela com firmeza. Não, minha querida, eu nunca brinco com sonhos. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Mas eu não tenho ensino médio completo ainda. E eu trabalho o dia todo. Tudo pode ser resolvido. Helena respondeu com calma. A questão é, você está disposta a mudar a sua vida? Clara abaixou a cabeça, tentando esconder o choro. Eu tenho medo. Medo é só o lado oposto da esperança, disse Helena. E você tem uma centelha que o mundo não pode apagar. Eu só quero ajudar a soprar essa chama.
O vento soprou leve, fazendo o lenço da idosa dançar sobre os ombros. Por um instante, o tempo pareceu parar. Clara respirou fundo e assentiu, ainda tremendo. Sim, eu quero. Helena sorriu como quem vê uma flor desabrochar depois de um inverno longo. Então, é o começo. Nos dias seguintes, as duas começaram a se encontrar com mais frequência. Helena visitava Clara em casa, e a mãe da jovem, Dona Rosa, mal podia acreditar que aquela senhora elegante de fala doce e gestos firmes estava ali por causa da filha. A casa se enchia de uma energia diferente quando Helena entrava. Ela observava os desenhos espalhados pela mesa, o cuidado de Clara com cada detalhe, e sentia o coração pulsar como nos velhos tempos. A senhora devia ver o jeito que ela fica quando desenha, dizia Rosa, orgulhosa. É como se o mundo inteiro coubesse na ponta do lápis. Helena sorria. E cabe mesmo. O mundo é pequeno quando a gente o redesenha do jeito certo. Pouco tempo depois, começaram os trâmites. Helena reativou a fundação, chamou antigos contatos, enviou e-mails, telefonou para pessoas que não falava há décadas. Sua idade não lhe tirava a lucidez, apenas tornava sua voz mais respeitosa e mais poderosa. Em uma semana, os papéis estavam prontos. Clara seria oficialmente bolsista integral de arquitetura na universidade onde trabalhava. Quando recebeu a notícia, ela desabou no chão da sala, chorando como uma criança. Rosa a abraçou com força. Tá vendo, minha filha? Deus escuta, mesmo que demore. Helena observava em silêncio, com os olhos marejados. Não dizia nada, só sentia. O primeiro dia de aula foi um misto de encanto e medo. Clara andava pelos corredores com a mochila nova presente de Helena, e sentia o coração bater descompassado. O mesmo portão que antes ela atravessava com bandejas e panos agora se abria para um novo destino. Ela se sentou na primeira fileira da sala. Os colegas comentavam sobre viagens, sobre escolas particulares, sobre cursinhos caros. Clara se manteve quieta, observando, tentando disfarçar o nervosismo. Mas quando o professor pediu para que todos fizessem um desenho livre, algo mudou. Clara pegou o lápis e começou a rabiscar. Os traços fluíram como se o tempo voltasse a parar. Quando terminou, o professor se aproximou, olhou o papel e ficou mudo por alguns segundos. Qual o seu nome? Clara. Clara, você desenha como quem já nasceu arquiteta. Ela sorriu tímida, e o professor fez um aceno afirmativo. Continue assim. O talento não se compra, mas pode transformar tudo. Naquele mesmo dia, à tarde, Helena esperava na praça, ansiosa para ouvir como havia sido o primeiro dia. Clara chegou correndo, com os olhos brilhando. Foi lindo, eu desenhei, e o professor elogiou. Helena abriu um sorriso que iluminou seu rosto enrugado. Eu sabia. O mundo começa a se curvar para quem acredita. Clara se sentou ao lado dela, rindo e contando cada detalhe. As duas conversavam como velhas amigas, unidas não pelo sangue, mas pelo destino. Os meses seguintes foram de descoberta e aprendizado. Clara estudava com afinco, às vezes até de madrugada. Helena a visitava sempre que podia, levando livros de arquitetura clássica, revistas antigas e conselhos valiosos. Certa noite, sentadas na varanda da casa de Helena, Clara perguntou: por que a senhora está fazendo isso por mim? Helena demorou a responder. Porque um dia, alguém fez isso por mim. Clara franziu o senho. Quem? Um professor. Eu era pobre, sonhadora, e o mundo não acreditava em mulheres engenheiras ou arquitetas. Ele acreditou, e me deu a chance que mudou minha vida. Helena sorriu. Agora é minha vez de devolver. Clara segurou a mão dela, emocionada. A senhora é um anjo. Não, minha querida. Sou só uma mulher que aprendeu que os sonhos são sementes. A gente planta, e outros colhem, mas nem tudo foi fácil. Na universidade, Clara enfrentava olhares, comentários e até zombarias veladas. Alguns colegas a chamavam de a bolsista, outros riam de sua roupa simples ou do jeito humilde. Certa vez, um deles murmurou: deve ser algum projeto social, coitada. Clara ouviu, mas ficou em silêncio. Em vez de responder, mergulhou no trabalho. Seu talento era a resposta. Quando Helena soube do ocorrido, ela apenas disse: as pessoas zombam do que não entendem. Continue desenhando, Clara. Cada traço seu é uma vitória sobre o preconceito. Clara assentiu, enxugando as lágrimas. Eu vou honrar a senhora. Não precisa me honrar, menina.
honre a si mesma. E ela honrou. Seu primeiro projeto, uma casa ecológica feita com materiais recicláveis, chamou a atenção dos professores. Helena acompanhou tudo de perto, vibrando a cada etapa. Aos poucos, Clara deixava de ser a bolsista e passava a ser a promissora aluna. E em cada conquista dela, Helena sentia-se viva outra vez. O tempo já não pesava tanto. Havia encontrado, em meio à solidão de seus 90 anos, um novo sentido para o que restava de seus dias. O tempo passou como uma brisa suave que, sem aviso, se transforma em vento. Helena envelhecia mais a cada dia, mas algo em seu semblante parecia rejuvenescer. A alegria de ver Clara crescendo, vencendo, acreditando. Cada visita da jovem trazia risadas, histórias da faculdade, novos desenhos e um brilho nos olhos que fazia a sala inteira se iluminar. Mas, naquela tarde de outono, algo estava diferente. Helena não atendeu a porta. Clara esperou, batendo mais uma vez, até que uma enfermeira abriu, com expressão preocupada. A senhora Helena não está bem hoje, disse, em voz baixa. A pressão caiu e o médico pediu repouso. Clara entrou devagar, o coração apertado. Helena estava deitada, pálida, mas ainda com aquele sorriso calmo. Você veio, murmurou, abrindo os olhos. Clara segurou a mão dela. Claro que vim, senhora Helena. A senhora prometeu me ver formada. A idosa riu, um riso leve, quase um suspiro. E eu vou. Só preciso descansar um pouco. Clara ficou ali, sentada, observando-os retratos antigos na estante. Havia fotos de Helena jovem, ao lado de maquetes e projetos. Em uma delas, ela segurava um diploma, o mesmo brilho de Clara nos olhos. A senhora foi linda, disse a jovem, emocionada. Fui, não respondeu Helena, sorrindo. Eu sou. O tempo muda o corpo, mas não apaga a alma. Os dias seguintes foram silenciosos. Clara continuava estudando, mas o pensamento vivia na casa de Helena. Ligava todos os dias, visitava sempre que podia, levava flores, histórias novas e o mesmo carinho de sempre. Em uma dessas visitas, Helena pediu algo inesperado. Clara, quero que você vá até meu escritório amanhã. Há uma caixa marrom em cima da mesa. Leve para casa e só abra quando sentir que deve. Clara estranhou o tom, mas concordou. Está bem, mas a senhora promete que vai descansar. Sim, prometo, minha menina. Helena segurou a mão dela. E promete que não vai desistir de nada, aconteça o que acontecer? Clara sentiu um arrepio. Prometo. Na manhã seguinte, Clara foi até o escritório. O lugar era como um museu de memórias. Mapas, plantas, livros grossos, fotos de construções antigas. Sobre a mesa, a tal caixa marrom. Ela a pegou com cuidado, sentindo o peso simbólico daquele objeto, e levou para casa. À noite, sentou-se à mesa e abriu. Dentro, havia uma carta, um pendrive e um envelope menor com o nome Clara, escrito à mão. Com as mãos trêmulas, ela leu. Minha querida Clara, se você está lendo esta carta, é porque o tempo começou a me chamar. Não se assuste. A vida é assim um ciclo de idas e voltas, de recomeços e despedidas. No pendrive, deixei meus projetos inacabados. Quero que você os veja, estude e, se possível, finalize algum deles à sua maneira. Mas o mais importante, nunca deixe que a falta de alguém apague o que essa pessoa plantou em você. Eu acredito que você será uma grande arquiteta, talvez a melhor que já conheci. Com amor, Helena. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou a carta, como se pudesse sentir a presença da idosa ali, no quarto, sorrindo. Na manhã seguinte, a ligação veio cedo. A voz da enfermeira estava trêmula. Clara, a senhora Helena se foi. O mundo parou. O chão desapareceu. O som ao redor virou um eco distante. Clara correu até a casa dela. O portão estava aberto, o jardim silencioso. Sobre a mesa, um buquê de flores frescas e o mesmo lenço azul que Helena sempre usava. Ela caiu de joelhos, chorando como quem perde um pedaço de si. A senhora me prometeu, murmurava entre soluços. Me prometeu que ia me ver formada. Mas, de alguma forma, Clara sentia que Helena ainda estava ali, no vento que batia nas cortinas, no perfume das flores, na carta sobre a mesa. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida dela. Estudar parecia impossível, trabalhar, ainda mais. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava da promessa: promete que não vai desistir, aconteça o que acontecer.
E então recomeçava. Desenhava noites inteiras, estudava até os olhos arderem. A dor virou combustível. Um ano depois, Clara estava entre as formandas do curso de arquitetura. Na plateia, uma cadeira vazia. Sobre ela, o lenço azul. Quando chamaram seu nome, ela subiu ao palco com lágrimas nos olhos e um sorriso que vinha do fundo da alma. Segurou o diploma com as mãos trêmulas e olhou para o céu. É para a senhora, Helena. A senhora conseguiu. O auditório inteiro se levantou em aplausos. Alguns professores choravam, outros, admirados, murmuravam entre si: ela é um prodígio. Mas Clara sabia, não era só talento, era amor. Meses depois, ela começou a trabalhar em um escritório renomado. Seu talento chamava a atenção, mas o que realmente impressionava era o coração por trás dos projetos. Cada obra que fazia trazia uma mensagem: esperança, humanidade, fé. Até que um dia, ela recebeu uma proposta para participar de um concurso internacional de arquitetura sustentável. O tema: projetando o futuro com memórias do passado. Clara sorriu ao ler. Abriu o pendrive que Helena havia deixado. Dentro, entre pastas e arquivos antigos, havia um projeto inacabado, uma escola comunitária à beira-mar, inspirada em linhas simples e espaços abertos. Ela soube, naquele instante, o que precisava fazer. Trabalhou meses no projeto. Cada traço, cada curva, cada luz parecia uma conversa com Helena. Era como se as duas estivessem desenhando juntas. Quando o resultado saiu, Clara estava em casa, sozinha. Abriu o e-mail com as mãos suadas. E lá estava: primeiro lugar projeto, Escola da Luz, arquiteta Clara Alves. Ela gritou, chorou, riu, saiu correndo para a rua, olhando para o céu. Consegui, Helena. A gente conseguiu. O prêmio trouxe reconhecimento, mas Clara só queria uma coisa: terminar o que Helena começou. Com parte do dinheiro, construiu a escola, exatamente no terreno indicado nos arquivos da idosa. Quando o prédio ficou pronto, Clara pendurou uma placa na entrada: Fundação Helena Duarte, onde os sonhos encontram paredes. No dia da inauguração, crianças corriam pelo pátio, rindo. O sol batia nas paredes brancas, refletindo tons de dourado. O mar podia ser visto ao fundo, e o vento balançava as bandeiras coloridas. Clara ficou parada, olhando tudo. Fechou os olhos e, por um instante, sentiu uma presença ao lado. Um leve perfume de lavanda, um toque no ombro, e uma voz suave que dizia: eu te disse que você ia conseguir, minha menina. Ela sorriu, em silêncio. A câmera se afasta, mostrando a escola vista do alto. Crianças correndo, Clara no centro do pátio, sorrindo com o vento. O lenço azul preso ao corrimão, tremulando ao sol. A trilha sobe suave, enquanto a narração encerra. Alguns encontros não acontecem por acaso. São missões disfarçadas de coincidência. Helena deu a Clara o futuro, e Clara deu a Helena a eternidade. O tempo passou, mas a lembrança de Helena continuava viva, não como um retrato na parede, mas como uma voz que o vento parecia carregar em cada manhã. 10 anos haviam se passado desde a inauguração da fundação. Clara agora era uma arquiteta reconhecida internacionalmente, mas sua essência permanecia a mesma serenidade, o mesmo brilho no olhar de quem acreditava que o amor podia mudar o destino das pessoas. A câmera abre em um plano aéreo da cidade. As ruas ganham luz, os prédios projetam sombras douradas. Entre eles, destaca-se a escola construída por Clara, o símbolo mais puro do que a gratidão pode erguer. Lá dentro, crianças riam, aprendiam, sonhavam. E no corredor principal, emoldurada entre flores e recortes de jornais, estava a foto de Helena, o olhar firme, o sorriso terno. Clara observava a imagem todos os dias antes de entrar na sala de aula. Ela agora era professora, também ensinava jovens de comunidades carentes, ajudando-os a acreditarem que o impossível podia acontecer. Quando a gente constrói com o coração, tudo se sustenta, dizia, citando Helena, enquanto os alunos anotavam atentos. Naquela manhã, Clara tinha um plano diferente: convidara seus alunos para uma viagem especial, um passeio fora da sala de aula para um lugar onde as lições não vinham de livros, mas da memória. O ônibus seguia pela estrada cercada por árvores, com o mar surgindo no horizonte. As crianças, curiosas, perguntavam: professora, para onde estamos indo? Clara sorriu: para visitar alguém muito importante.
a mulher que me ensinou que estudar é uma forma de agradecer a vida. Chegaram ao cemitério no final da tarde. O céu estava tingido de laranja e dourado, o vento leve balançava as flores nos túmulos. Clara caminhava devagar, segurando um buquê de lírios brancos. As crianças seguiam em silêncio, respeitosas, sentindo o peso doce daquele momento. Ela parou diante de uma lápide simples, cercada de flores frescas e pequenas conchas. Na pedra, lia-se: Helena Duarte 1910-2000. A vida só termina quando o amor deixa de inspirar. Clara se ajoelhou, colocou as flores e passou a mão sobre o nome gravado. Os olhos marejaram, mas o sorriso veio junto. Eu prometi que voltaria, lembra? Murmurou. E trouxe meus alunos. Eles também vão aprender com a senhora. Uma menina pequena, segurando um caderno, se aproximou. Professora, quem foi ela? Clara respirou fundo e respondeu com ternura. Ela foi a pessoa que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. A mulher que me deu asas quando eu achava que só tinha chão. As crianças ficaram em volta, ouvindo. O sol se despedia no horizonte, derramando luz dourada sobre o grupo. Mas por que ela fez isso? Perguntou um dos meninos. Porque ela sabia que o que a gente planta em outra pessoa nunca morre, respondeu Clara. E eu decidi plantar o mesmo em vocês. O vento soprou suave. Uma pétala se desprendeu e pousou sobre o ombro de Clara. Ela olhou para o céu e sussurrou: Obrigada, Helena, por tudo. Corte para o interior da escola, dias depois. Clara caminha pelo corredor, observando maquetes e desenhos feitos pelos alunos. Uma garota de 12 anos a chama: Professora, olha o meu projeto. É uma casa para pessoas que não têm onde morar. Clara se inclina, emocionada. O desenho era simples, mas cheio de significado. Está lindo, meu amor. Você vai ser uma grande arquiteta. A menina sorri. Igual a senhora? Clara ri, com lágrimas nos olhos. Igual a nós duas. No quadro da sala, escrito com giz colorido, lia-se: Construir é acreditar que o amor tem forma. Corte para o fim da tarde. Clara sobe até o terraço da escola. O sol se põe no mar, e o vento brinca com um lenço azul amarrado na antena, o mesmo lenço de Helena, que agora tremulava como um símbolo de eternidade. Ela se senta em silêncio, observando o horizonte. De repente, uma voz suave, quase sussurrada, parece preencher o ar. Eu te disse que você conseguiria, minha menina. Clara fecha os olhos e sorri. Eu sei, e eu continuo construindo por nós duas. A câmera se afasta lentamente. Vemos a escola, as crianças brincando, o mar ao fundo, o lenço azul flutuando no alto. O som do vento se mistura à trilha suave de piano e violinos. A tela vai escurecendo enquanto a narração final ecoa. Às vezes, o destino une duas vidas em momentos improváveis, uma no fim, outra no começo. Mas quando o amor é verdadeiro, ele se transforma em ponte entre gerações. Helena deu a Clara um futuro, e Clara deu a Helena o que o tempo nunca apaga: a eternidade de ser lembrada. Se um dia alguém acreditar em você, mesmo que o mundo duvide, agarre essa chance, porque a fé de uma pessoa pode mudar o destino de outra. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário, se inscreva no canal e curta o vídeo para que mais pessoas conheçam o poder transformador da gratidão e do amor.